lendo o texto de hoje. Deus, nós pedimos para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique nesse momento, que possamos aprender da Tua palavra, Deus, aprender de Ti. Que o Senhor, Deus, permita, Deus, com que cresçamos, com que aprendamos com esse conhecimento que é tão precioso da palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Cântico dos Cânticos, né? Cantares. Cântico mesmo. Mas o tema é Cântico dos Cânticos, aqui a Bíblia economiza. Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 8, versículos 6 e 7. E na revista, o tema, a página é a página 28, capítulo 9. Página 28 da revista, capítulo 9, Cântico dos Cânticos. Isso, a página 28, capítulo 9. A natureza do amor, está escrito aí. Diz assim o texto bíblico, lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Meus irmãos, a nossa revista, essa revista de escola dominical, ela fala sobre casais. Página 28. Página 28, capítulo 9, a natureza do amor. Isso. Principalmente, né, sobre casais. E hoje ela fala sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro, ele foi escrito pelo rei Salomão, né? Nós sabemos que Salomão escreveu vários provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro aqui de Cântico dos Cânticos. Salomão, né, que tinha uma grande sabedoria, uma sabedoria muito grande, então ele escreve bastante coisa, escreve muitos textos de sabedoria. E lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, é dito para nós que Salomão ele escreveu 1005 cânticos. Salomão ele escreveu 1005 cânticos, e esse livro aqui que está na Bíblia é chamado de Cântico dos Cânticos. Ou seja, na cultura hebraica era comum você usar essa repetição de palavras para dar uma ênfase, para dizer que ele é melhor, para dizer que ele está, vamos dizer assim, um superlativo, digamos, né, nessa forma, tentando enfatizar. Por exemplo, lá no templo existia duas salas. Uma sala era chamada de lugar santo e tinha uma outra sala que era mais santa ainda, porque lá estava a Arca da Aliança, lá era o lugar mais íntimo do templo, onde o sacerdote só podia entrar uma vez no ano. Essa parte mais santa era chamada de Santo dos Santos. É uma forma de enfatizar, é uma forma de dizer essa forma. Então, o Cântico dos Cânticos significa que dentre os 1005 cânticos do rei Salomão,
esse aqui que está na palavra de Deus se destaca, né? E foi preservado ao longo do tempo, ao longo dos anos da história, para nós hoje aprendermos com ele. Foi preservado e nós podemos aprender muita coisa com esse livro. O livro de Cântico dos Cânticos é curioso, irmãos. Ele é extremamente curioso, ele tem algumas curiosidades, porque ele é um dos poucos livros da Bíblia em que o nome de Deus ele não aparece. O nome de Deus não aparece explicitamente no livro do Cântico dos Cânticos. Isso não tira, né, o mérito do livro. O livro, mesmo não tendo especificamente a palavra Deus, mas é um livro que fala sobre o que Deus tem de bom para nós, para o homem, especialmente para o casamento. Fala sobre um tema que envolve princípios de Deus, né? Então é um livro, sim, que tem o seu lugar nas Escrituras, e aqui na revista nós vamos falar sobre ele. Esse livro também ele não aborda temas, né, os grandes temas teológicos que nós falamos no Antigo Testamento, por exemplo, a aliança, a Páscoa, por exemplo, e outras temáticas que em outros livros nós vamos encontrar, mas aqui em Cântico dos Cânticos nós não vamos encontrar esses grandes temas teológicos. E também ele não é citado no Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento ele faz várias citações ao Antigo Testamento, e o Novo Testamento ele lança luz, né, ao Antigo Testamento. Nós interpretamos o Antigo Testamento da forma como os apóstolos interpretaram. O livro de Cântico dos Cânticos, porém, ele não é citado no Novo Testamento. Essas coisas vocês podem ver lá na página 28, né, na primeira parte ali, em que ele dá uma introdução. O autor da revista vai falar sobre isso. O que esse livro está querendo dizer? Esse livro, em uma primeira análise, ele está querendo falar, né, sobre a relação conjugal entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa. Então ele vai falar sobre a natureza do casamento, ele vai falar sobre como o projeto de Deus para o casamento. Nós sabemos, e isso, meus irmãos, é muito importante no mundo em que nós vivemos hoje, porque hoje, né, o mundo afora, ele basicamente, né, desprezou o casamento bíblico, da forma como Deus estabeleceu, ele desprezou, né? Então hoje, não só hoje, né? A gente fala hoje como só hoje existisse, né, o pecado, mas desde a época da Bíblia, a gente vê tanta promiscuidade, prostituição e adultérios e tantas coisas, mas se a gente voltar para o que a Bíblia realmente diz a respeito do casamento, nós seremos verdadeiramente felizes e vamos ter famílias mais felizes na presença do Senhor, que possam glorificar a Deus por meio do casamento, né? Uma forma digna de glorificar a Deus. Existem interpretações, né, que dizem que o livro de Cântico dos Cânticos, ele faz uma analogia ao relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é uma interpretação antiga, né, uma interpretação mais que usa uma alegoria, digamos assim, porque desde o Antigo Testamento existia esse debate, desde a época, né, do Antigo Testamento existia esse debate entre os mestres judeus que discutiam, né, que poderia haver uma interpretação, né, para além, né, uma alegoria do que está escrito aqui, ilustrando a relação entre Yahvé e o povo de Israel. E aí, quando surge a igreja, a partir do Novo Testamento, a discussão também continua, o debate continua, né?
questionando se esse livro também poderia apontar para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Se você observar aqui na revista, o autor dessa revista que nós estamos usando hoje, ele segue uma linha que vai dizer que a interpretação desse livro tem que ser como ela está colocada aqui, né? O sentido literal, a interpretação mais natural, que é a interpretação do fato, né, do amor conjugal entre o homem e a mulher. Olha o segundo parágrafo da introdução, para vocês verem o que o autor vai dizer, né? Não se pode deixar de citar o fato de que Cantares é um dos livros mais mal interpretados de toda a Bíblia. Não são poucas as pessoas que equivocadamente pensam que o livro é uma alegoria para falar sobre o amor de Javé por Israel no Antigo Testamento ou do amor de Cristo à igreja no Novo Testamento. Só que essa é uma interpretação forçada. Não há um único texto em Cantares ou em qualquer outro lugar da Escritura que indique, sugira ou possibilite de algum modo pensar assim. Quanto a isso, a nota de introdução ao livro de Cantares da Bíblia de Jerusalém diz: nada indica que seja preciso aplicar uma fórmula ao cântico para descodificá-lo e ler nele coisa diferente do sentido que decorre naturalmente do texto. É uma coleção de cânticos que celebram o amor mútuo e fiel que o matrimônio confirma. Então essa é uma linha, né, que existe de uma interpretação mais natural que está no texto, mas também existe essa outra interpretação, né, que aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja, né? Fica difícil chegar a uma conclusão num debate, especialmente porque o livro de Cantares não é citado em outros lugares, né, na Escritura, especialmente no Novo Testamento, onde o livro de Cântico dos Cânticos, né, é citado no Novo, não é citado em outros lugares da Bíblia, nem no Novo Testamento, onde os apóstolos fazem uma interpretação correta, né, e definitiva sobre o Antigo Testamento. Mas nós podemos aprender muito com esse livro no que se refere ao casamento. É um livro assim que a igreja precisa ter em mente para aprendermos sobre o que é o casamento. Quais são os personagens que estão envolvidos aqui nesse livro? Nós temos a Sulamita, né? Nós não sabemos muito sobre ela, mas o que nós sabemos é que ela era sulamita, possivelmente uma nacionalidade, se referindo a um lugar de onde ela veio, né? Uma jovem do ambiente rural, né? O contexto aqui do livro trabalha mais o ambiente rural. Então essa era a sulamita. Ela vai aparecer lá no capítulo 6, versículo 13, em que vai ser citado a personagem sulamita. Nós temos também o rei Salomão, outro personagem que vai aparecer aqui ao longo dessa história, o rei Salomão, o autor desse livro, e também participa, né, da história aqui, como desse cântico, né, dessa música, dessa poesia, ele participa aqui como personagem, né? O amado aqui o esposo, né, o amado que vocês vão encontrar aqui no livro de Cântico dos Cânticos, ele muitas vezes ele vai ser comparado aqui a um jovem pastor de ovelhas, né, um jovem pastor de ovelhas que apacenta seu rebanho, e a sulamita vai se encantar por ele, por esse jovem pastor de ovelhas, no capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 16, e o capítulo 6, versículo 23. Isso aqui, né, dá uma margem
para uma interpretação, uma corrente que existe, que inclusive é o da revista aqui, que vai interpretar esse jovem pastor de ovelhas como se ele fosse um terceiro personagem na história, o qual a jovem sulamita se encantou por ele ao invés de se encantar pelo rei Salomão. Existe também uma interpretação bastante comum também desse texto bíblico, que vai dizer que o amado é o rei Salomão, né, que se casa, né, com a sulamita, que é marido, né, o amado dessa sulamita, e que ele é ilustrado como um pastor de ovelhas, de forma poética, lembrando que esse livro é uma poesia, então ele seria ilustrado de uma maneira poética aqui, como um pastor de ovelhas. Não era raro os reis de Israel serem comparados a pastores de ovelhas. Os reis de Israel, no Antigo Testamento, eles eram comparados a pastores de ovelhas que apacentavam o povo de Israel. Então é uma ilustração adequada, né? Se a gente for usar essa linha de interpretação de que o amado é Salomão, de fato, e que ele é ilustrado como pastor de ovelhas. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 2, no capítulo 7, versículos 7 e 8, e no Salmo 78, versículos 70 até o 72, vocês vão ver exemplos de reis de Israel sendo chamados de pessoas que foram chamadas para apacentar o povo de Israel. Então, é uma interpretação adequada. Mas, se a gente for ler a revista, ele vai usar uma outra linha de interpretação. Ele vai dizer que esse pastor de ovelhas, esse jovem, seria um terceiro personagem, que seria o amado da sulamita. Olha, lá na página 29, conhecendo os personagens, no último parágrafo desse tópico, está escrito assim: embora, na parte aí onde está escrito embora muitos pensem que o livro apresenta o romance vivido pela sulamita e o rei Salomão, há outras possibilidades de se interpretar o texto de Cântico dos Cânticos. Uma interessantíssima proposta de leitura do livro foi sugerida em 1826 por Heinrich Ewald. Conforme esse estudioso, o amado citado no livro seria um jovem pastor de ovelhas, certamente da mesma condição econômica, social e cultural da sulamita. O rei tenta de toda maneira conquistar o coração da moça, mas não consegue. Por isso permite que ela volte para a sua região, onde reencontra seu noivo. Assim, o livro apresenta um amor que não se deixa domesticar, que não se vende, que não se deixa vencer. Então, essa é uma linha, né, que o autor da revista propõe. Eu, pessoalmente, entendo que o amado seria, de fato, Salomão, né, e a sulamita seria, né, o romance entre o rei Salomão e a sulamita. E o fato de citar aqui o pastor de ovelhas que apacenta seria uma figura de linguagem, uma metáfora, né, uma comparação. Deixa eu beber uma água. Aqui. Então vamos, né, dito tudo isso, vamos agora entrar para as lições que esse texto, né, esse tema nos traz. São lições muito, muito ricas. Primeira coisa, ele vai dizer que o amor, ele não pode ser comprado. O amor, ele não pode ser comprado. Está lá no capítulo 8, versículo 7, a segunda parte, que diz assim: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que significa isso? Que o amor, ele é uma coisa que flui, tem que fluir espontaneamente.
ela acontece espontaneamente, ele não é forçado, ele não é comprado, não é um suborno, né? Não é por causa da riqueza da pessoa, não é por causa da condição econômica da pessoa, não é isso. O amor, a motivação para ser amor de verdade, ele tem que ter uma motivação não financeira, não econômica, não natural, não forçada, mas sim natural. E é o que a gente vê ao longo aqui do Cântico dos Cânticos. A gente vê o amado se interessando pela amada e a amada se interessando pelo amado, não pelo que ele tem financeiramente, não por sua condição. A Sulamita não é desprezada por ser uma simples camponesa, né? Nem o amado é amado querendo algo em troca, uma promoção financeira, mas por simplesmente pelo amor. Então isso no casamento, e quando a pessoa está procurando um relacionamento conjugal, ela precisa ter isso na mente, precisa ter isso na cabeça, que o relacionamento ele não pode ser uma troca de interesses, não pode acontecer dessa maneira. Lá no tópico 1, ainda na página 29, ali onde está escrito lições para a vida, vocês podem ver lá no segundo parágrafo, olha o que está escrito. São muito comuns as histórias de pessoas gananciosas, homens e mulheres que, abre aspas, dão o golpe do baú, fecha aspas, e se casam por interesse, pensando apenas no dinheiro que podem ganhar. No terceiro parágrafo, vocês vão ver que ele vai dizer o seguinte: Cantares ensina que o amor está além do alcance do dinheiro, não podendo jamais ser subornado. Evidentemente, isso é instrutivo também para os que pretendem se casar, aqueles que estão no namoro, noivado. Se um relacionamento de namoro ou noivado é abalado quando entra em cena uma outra pessoa que tenha dinheiro, é porque não existe amor maduro bastante. Então, a pessoa está namorando outra, noivado com outra, se planejando para o casamento, e aí entra em cena uma outra pessoa que tem mais dinheiro, que é mais rica, e esse amor for abalado, então não era amor, né? É interesse financeiro, interesse econômico, mas não, o amor ele não pode ser comprado. O amor é de fato, né, um dom de Deus, que Deus nos dá, e no casamento isso aí ele é essencial, ele tem que ser algo natural. Além disso, a lição 2, a segunda lição que nós podemos aprender com esse tema, é que o amor ele não pode ser forçado a acontecer. E aqui ele vai citar um trecho que é repetido várias vezes no livro de Cantares, né? Lembrando de Cântico dos Cânticos, lembrando que isso aqui é um cântico, o próprio nome do livro vai dizer que é o Cântico dos Cânticos. Então, alguns trechos vão ser repetidos, como se fosse um refrão, né, de uma música que é repetido. Então, o texto aqui vai dizer. Então, tem um texto, né, que vai aparecer no capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 5 e no capítulo 8, verso 4, como se fosse um refrão repetido, que vai dizer o seguinte: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O autor da revista, ele vai dizer que essa frase, ela quer dizer o seguinte, que o amor, ele não pode ser forçado. Ele é uma coisa que flui naturalmente. Por isso vai dizer, não desperte o amor até que este
o queira. O amor ele tem que fluir naturalmente, ele acontece, ele não é forçado a acontecer. Olha o que o texto da revista vai dizer para nós. Em sua linguagem poética, o texto de Cantares ensina que é impossível forçar a barra para que exista um relacionamento de amor. Mesmo com sua simplicidade de moça da zona rural, a sulamita demonstrou saber algo que o sábio rei não sabia. O amor entre o homem e a mulher é espontâneo e por isso mesmo deve fluir de modo natural. Se o amor não quiser se manifestar, não pode ser despertado, ou seja, não pode jamais ser forçado. Então, por isso que ele vai dizer, não desperte o amor até que este o queira. Porque o amor, ele é uma coisa que precisa ser correspondido, né? Quando não é correspondido, né, vira um sofrimento para aquela pessoa que criou expectativas, né, despertou aquilo que não existia, na verdade. Então o texto vai dizer o seguinte, né? Não desperte o amor até que este o queira. É uma coisa que flui, não é forçado, não é uma imposição, é algo que flui. Lembrando que nós aqui estamos falando, né, do amor conjugal entre um homem e uma mulher dentro do contexto do casamento. Então, essa é uma lição. Existe uma outra interpretação que a gente pode ver, por exemplo, em outros lugares, sobre esse versículo, que ele vai dizer o seguinte, que isso serve principalmente para noivos que estão noivos ou namorando ainda, aguardando o casamento, né? Mostrando para nós que a relação íntima entre o homem e uma mulher, ela é algo reservado para o período do casamento. Não é algo feito para ser feito fora do casamento, mas dentro do contexto do casamento. Esse é o princípio, né, cristão, né, que nós temos. Então, pessoas que estão se preparando para o casamento, né, estão no noivado, estão namorando, o que isso também nos ensina, né? Não desperte o amor até que este o queira, ou seja, se preservar, aguardar o momento do casamento, para então despertar a relação íntima entre marido e mulher, criada por Deus, né, como um presente de Deus para o homem e para a mulher, e para, né, o casamento em si, algo colocado ao casamento. Tem uma outra ilustração no livro de Cantares também, que vai dizer que a amada, ela é comparada a um jardim fechado, né? Ela é um jardim fechado que se abre para o amado, né, desfrutar daquilo que está no jardim, né? E aí ele elogia, né, a natureza, a beleza daquele jardim, os frutos daquele jardim. O que isso nos ensina, né? Isso nos ensina que o projeto de Deus para o casamento é a monogamia, né? Ou seja, ela se coloca como um jardim fechado porque ela está para o amado e o amado está para ela. Não é para outros ou terceiros, né, outras pessoas. Não, o casamento ele é monogâmico, né, o homem e a mulher. E não, embora no Antigo Testamento e o próprio rei Salomão, por exemplo, a gente vê, né, que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Não era esse o plano de Deus. Não era esse o plano de Deus para o casamento. O casamento é monogâmico, né? E esse verso, né, que vai falar sobre o jardim fechado, nos ensina de forma poética isso, né, que devemos ser como jardins fechados, abertos somente para o marido, a mulher.
Então, a Bíblia, ela é rica a nos ensinar isso. O amor, ele não pode ser forçado a acontecer, ele flui naturalmente. Terceiro tópico dessa revista, ele vai falar também que o amor, ele vence todos os obstáculos. E aí ele vai citar, o verso 7, que vai dizer, o início do verso 7, que diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Aqui, se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que o amor, ele é comparado aqui como fogo. E aí, logo em seguida, o texto vai nos informar que o amor sendo fogo, mesmo com muitas águas, ele não poderia ser apagado. Ele não poderia ser apagado. O que isso quer dizer? Que o amor entre marido e mulher, mesmo com muitas dificuldades, as dificuldades que vêm no casamento, as dificuldades da vida em geral, o amor entre marido e mulher, esposo e esposa, não se apaga. Mesmo aqui as águas, ilustrando como se fosse uma força, tentando apagar o fogo, as dificuldades, o amor entre o marido e a mulher, ele permanece. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina sobre o projeto de Deus a respeito da durabilidade do casamento. O projeto de Deus é que o marido e a mulher permaneçam marido e mulher sempre, mantendo o casamento, mantendo o relacionamento entre eles. Claro, se vocês lerem com atenção o Novo Testamento, a Bíblia vai falar de questões específicas em que em que o divórcio ele vai poder acontecer. O texto vai dizer no caso de abandono ou no caso de traição. Mas o projeto de Deus para o casal é um casamento em que o marido respeita e ama e cuida, se possível, dá a vida pela sua mulher. A mulher que ama o marido, onde há respeito, onde há amor verdadeiro, E aí esse amor verdadeiro que não é comprado, que não é forçado, que não procura em outros, porque já tem a pessoa amada na sua casa, não vai procurar em outros lugares, e assim ele vai respeitar essa aliança. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é esse, uma relação que é feita baseada em um respeitando o outro, honrando o compromisso, o homem honrando o seu papel de cuidar, de proteger, de honrar, a mulher também, honrando a aliança que fez. Então, nesse sentido, a gente vai ter um amor duradouro, um amor que não se apaga, um amor que, seguindo aqui os princípios bíblicos, ele vai ser feliz. Então, o segredo para um casamento ser duradouro, para que o marido respeite a mulher e a mulher respeite o marido, e assim vocês tenham uma vida plena, é seguir os princípios bíblicos. Se você ainda não leu o livro de Cantares, leia o livro de Cantares e vocês vão ver o projeto de Deus para o casamento. A bênção de Deus para o casamento. Sabemos que hoje o mundo, a sociedade, tem desacreditado nessa instituição divina. Mas a Bíblia, ela continua aqui escrita, do jeito que está, como sempre esteve, mostrando que se o marido e a mulher seguirem o que está aqui, eles vão ser de fato felizes. Os problemas acontecem quando a gente começa a se esquecer de seguir a palavra de Deus. Quando a gente lê também o livro de Cantares, a gente vê a natureza do Evangelho de Deus, que é de leveza. Jesus, ele veio trazer leveza e não peso para nós. Jesus veio trazer leveza e não peso. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve.
O mundo, o pecado, é pesado, é desconfortável, escraviza, mas Jesus liberta e Jesus dá essa leveza. E quando a gente lê aqui esse texto de Cantares, a gente vê que o projeto de Deus, quem segue o projeto de Deus para o casamento, vai encontrar leveza e não peso. É o mundo, o pecado é que vai escravizar. É a deturpação desses princípios aqui, bíblicos do casamento, é que pesam, é que escravizam, é que trazem desconforto, é que prejudicam, né, o casamento, e por isso o mundo hoje está tão desacreditado, né, dessa instituição divina, por causa disso, porque esqueceram-se dos princípios. Então, quando a gente lê aqui, né, a forma como o amado trata a amada, de forma respeitosa, elogiando, honrando, cuidando, a gente relembra o papel, de fato, né, os papéis dentro do casamento. Então a gente vê a leveza do Evangelho. O Evangelho traz liberdade, leveza. Então, que nós possamos levar isso para as nossas vidas, né? E aqui ensina a beleza, né, da vida matrimonial, né, do ato conjugal que foi feito para ser santo, que foi feito para glorificar a Deus, que foi feito para honrar a Deus, se for feito dentro do propósito divino. Então, que nós possamos voltar às Escrituras em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, essa é a aula de hoje. Eu quero abrir para perguntas, para contribuições, alguma coisa que os irmãos gostariam de falar, está aberto. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Não? Então, podemos concluir? Eu quero dizer isso. Por favor. E essa aula de hoje, eu acho que está sendo para tem filho e filha, do mesmo jeito que nós ensinamos 10 mandamentos para nossos filhos, devia ter essa aula colocada hoje para os filhos, para os filhos